Fala galera do YouTube, Bruno aqui na área, tudo bem com vocês? Vou fazer um react aqui com vocês da leitura da sentença da Flor de Lis, condenada a 50 anos de prisão. Ela e a filha, a Marzi e o André e a Rayane foram absolvidos. Tá? Então essa é a parte inicial. Eu vou começar a leitura da sentença a partir do momento que ela começa a ler a pena que a Flor de Lis vai ter que cumprir. Só um detalhe aqui, ela fala do artigo 121, que é o que está previsto no Código Penal, que é matar alguém, né? Então, matar alguém, artigo 121, se vocês virem ela falando sobre esse artigo, é sobre isso que se trata essa lei brasileira, tá? Então, a gente começa aqui no mais ou menos 1 minuto e 53. Eu vou dar créditos, né? A nossa fonte aqui é a Rede Rio TV, tá? Então, é baseado nas filmagens da Rede Rio que a gente faz aqui o nosso react. Obviamente, eu não vou colocar na íntegra porque as imagens são protegidas por direito autoral, então a gente coloca aqui as partes mais importantes. Tá bom, galera? A gente começa a ver junto e eu vou explicando, eu vou dando pausa aqui explicando para vocês entenderem como é que funciona aqui a sentença da Flor de Lis, tá? Só um detalhe interessante aqui, pessoal. Para a Flor de Lis progredir para o semiaberto, aquele que você só dorme na prisão, ela precisa cumprir 28 anos encarcerada para poder progredir para o semiaberto. Tá? Então a gente começa aqui e eu vou dando alguns toques aqui para vocês. Com relação à dosimetria da pena da Flor de Lis em relação ao homicídio triplamente qualificado consumado. Homicídio triplamente qualificado, o que significa isso, além do que a gente já sabe, né? Não deu chance para a vítima se defender, usou de meio cruel, que foram os 30 tiros, né? E a prática do homicídio, né? Utilizando aí meios contundentes para que houvesse o óbito da pessoa. Então, não tem como você alegar uma intenção, não foi intencional, tá? Então, triplamente qualificado. E aí você tem os agravantes da pena, né? Que é a prática do homicídio. Você tem também o homicídio duplamente qualificado e você também tem a tentativa do homicídio e também alguns elementos aí que agravam mais ainda, que é o uso de documento falso. Isso na época lá que ela estava adotando as crianças, e isso ajudou a somatizar todas as penas, porque existe uma coisa no direito que é o princípio da consunção, né? Que um crime mais grave absorve o de menor gravidade, mas nesse caso não, tá? Porque quando se trata de homicídio, que é crime contra a vida, você não tem a consunção, tá? Então as penas são realmente somadas. A pena restou totalizada em 27 anos e 6 meses de reclusão. 27 anos só da prática do homicídio, que é o que está previsto no Código Penal. Com relação ao delito de homicídio duplamente qualificado tentado, a pena totalizou 16 anos e 8 meses de reclusão. Vai somando, então da tentativa. Aí essa tentativa, ela se exaure em alguns pontos aí do processo. Eu não vou comentar porque possa ser que eu fale algumas coisas aí que... não sei se é pela tentativa de envenenamento, não sei, tá, gente? Eu tô arriscando aqui. Mas eu não sei quais pressupostos que a acusação, né, que a juíza, que o entendimento aí dos magistrados usaram para falar da tentativa, tá? Mas é que houve mesmo realmente a tentativa, segundo a juíza, né? Segundo aí as provas, e aí ela foi condenada pela tentativa também. Então você soma o homicídio e a tentativa de homicídio, tá? Então vai somando aí. Com relação aos crimes de uso de documento ideologicamente falso, em continuidade delitiva, a pena totalizou... Começam a ouvir alguns choros, a pessoa já está chorando que já está lendo a sentença. Só um detalhe, tá, gente? A Flor de Lis não estava nessa sala, tá? No momento da leitura da sentença, ela estava numa sala ao lado, para evitar aí a mídia ficar tentando fazer especulações. Então ela ouviu numa sala ao lado, ouviu toda a leitura da sentença, tá? 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão para cada um dos delitos, diante da continuidade delitiva, 2 anos e 9 meses e 18 dias de reclusão e 28 dias de multa. Com relação ao artigo 288, associação criminosa armada, a pena totalizou 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e diante do concurso material entre os delitos acima mencionados, ou seja, homicídio triplamente qualificado consumado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento ideologicamente falso 2 vezes em continuidade delitiva e associação criminosa armada.
associação criminosa armada. Por quê, pessoal? Porque houve envolvimento da família, tá? Então, como os depoimentos levaram ao entendimento que ela foi a mandante, então ela foi a mentora desse crime, segundo aí as investigações e segundo a decisão, né, do júri, então houve sim aí a consumação do crime de associação criminosa, tá? Venho a somar as penas anteriormente aplicadas, totalizando 50 anos e 28 dias de reclusão, além de 28 dias multa, quanto este definitivo na ausência de qualquer outra causa que justifique sua alteração, fixado o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, sem direito de recorrer em liberdade. Com relação à ré Simone, com relação ao crime de homicídio triplamente qualificado consumado, a pena totalizou 21 anos de reclusão. Com relação ao crime de homicídio qualificado tentado privilegiado. Aí vai um ponto importante. Ela falou sem direito a recorrer o direito de responder em liberdade. Porém, existe uma possibilidade de reviravolta nesse caso. Eu até ia falar isso no começo, mas vou falar agora. A defesa da Flor de Lis vai entrar com um pedido de anulação da sentença. Por quê, pessoal? Segundo o advogado de defesa, né, o advogado da pastora, o Ministério Público usou algumas provas às quais a defesa não teve acesso, tá? E isso, segundo o advogado de defesa, prejudicou a defesa da ré, né, da Flor de Lis. Então ele vai entrar com um pedido de anulação. Então a gente deve aguardar aí alguns desdobramentos ainda desse caso, possíveis, tá? Não vou dizer que vai ou não vai, mas assim, o que eu entendi é que o advogado está bem confiante aí nessa nova investida aí no caso, tá? A pena totalizou 8 anos e 2 meses de reclusão, quanto ao crime de associação criminosa armada, totalizou 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e diante do concurso material entre os 3 delitos acima, ou seja, homicídio triplamente qualificado consumado, tentativa de homicídio qualificado privilegiado e associação criminosa armada. A Simone, filha biológica da Flor de Lis, né? Houve aí uns depoimentos os quais o Anderson tinha alguns abusos com ela e com a filha dela também, com a Rayane. Tanto que, eu vou até abrir um parênteses aqui, a Rayane, a Marzi e o André foram absolvidos, tá? Do caso, porque tentativa aí de compra de produtos para envenenar ele, aí o André disse que comprou e a Marzi mandou comprar, então tudo isso tá aí no meio, tá? Se vocês virem na mente, vocês vão entender. Mas eles foram absolvidos, tá? Então, a justiça entendeu que eles não tiveram participação nenhuma no crime. Já a Simone, sim, ela concorre nos mesmos crimes aí da mãe, né? E aí vocês vão acompanhar desde o início, né? Ela chegou a ser presa e tudo isso. Então vocês vão entender que ela concorre nos mesmos, se exauriu nos mesmos crimes que a mãe, tá? As penas totalizaram 31 anos e 4 meses, além de 20 dias de reclusão. Quanto também definitivo, na ausência de qualquer outra causa que justifique sua alteração, também fixado o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, ambas têm direito de recorrer em liberdade. Publicada em plenário, está encerrada a sessão. Entendi. Pode sentar. Aí houve uma falha no entendimento, porque primeiro a juíza falou que elas não tinham direito de recorrer em liberdade, depois falou que tinha, né? E fica esse ponto de interrogação. Mas sempre cabe algum recurso, tá? Sempre que existe uma decisão privativa de liberdade, aí os advogados podem entrar com uma liminar e tal. Então, assim, sempre, se houver um novo entendimento, então esse entendimento, ele, na maioria das vezes, ele melhora a situação do réu, tá? Bom, pessoal, acho que é mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês. Então, um resumo aí das informações é que houve a condenação 50 anos para Flor de Lis, e a filha dela aí, também com vários anos também, reclusa. A absolvição da Marzi, da Rayane e do André, tá? O Flávio, até o momento aqui do vídeo também não vi que fosse falado nada sobre o Flávio. E é isso, né? Então agora a gente aguarda aí alguma nova decisão dos advogados. O advogado dela vai entrar com um pedido aí de anulação da sentença, né? Também não vi o advogado da Simone falar alguma coisa. Mas é isso, tá, pessoal? Então a gente vai aguardando aí, se tiver algum desdobramento, a gente coloca aqui pra vocês, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu e fui!